Além das próprias habilidades auditivas, visuais e motoras, temos as áreas de integração dessas habilidades. As habilidades que integram visão e audição, as habilidades que integram parte motora com parte visual, as habilidades que integram parte motora com parte auditiva. Ou seja, não é só as próprias habilidades, senão as conexões neurológicas do cérebro entre essas partes. Vamos ver as habilidades visuais que precisamos para aprender a ler e escrever? Visão. Todo mundo concorda que para poder ler? Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Alguém já viu os livros de quando uma criança aprende a ler? O tamanho da letra? É gigante aquilo. É gigante. E conforme a gente vai aprendendo, vai diminuindo o tamanho da letra. Então, alguém já pensou que uma criança não... Ou seja, se uma criança normal, que não tem 10 graus de sei lá o que for, não consegue ver aquela letra. Todas as crianças conseguem ver aquela letra. Me parece absurdo. Não, ela tem uma boa acuidade visual. Não tem problema para aprender a ler, porque a acuidade visual é boa. Gente, ele está trabalhando com uma letra sim de grande. Normalmente não é a acuidade visual que faz que uma criança não possa aprender a ler e escrever. Tá? Mas, obviamente, temos que ver, e principalmente de perto. Por quê? Porque a criança aprende a ler de perto, não de longe. Tudo do que se desenvolve do ser humano, quando a gente é bebê, se desenvolve de perto para longe, da flexão para a extensão. A acuidade visual também, eu sou bebê e eu enxergo aqui bem pertinho. E conforme eu vou crescendo, vou me organizando neurologicamente, o meu foco vai se ampliando. A divergência, aqui, conforme eu vou crescendo, vai se ampliando, vai se coordenando. Acomodação, mesma coisa. E a leitura é a mesma coisa, eu começo a aprender a escrever de perto, depois eu já vou para o quadro. Sim? Então, visão periférica, por que é importante ter uma boa visão periférica para ler e escrever? Boa, para fazer os movimentos sacádicos. A minha visão periférica é o que vai me falar aonde que está a próxima palavra, a próxima linha, ou a próxima sílaba, depende do comprimento da palavra, tá? No começo, esses movimentos são muito importantes, os sacádicos. Eu vou falar depois deles, mas eu vou explicar agora, depois, porque eles estão, na verdade, eles não são só visuais, os sacádicos. Eles são da parte visual com a parte motora. Então, eu coloquei naquela junção, tá? Mas, quando eu começo a ler, o que eu explicava? Eu apaguei porque eu queria escrever uma outra palavra, mas vai ficar a mesma. E ainda em espanhol vamos ficar, porque queria escrever em espanhol e ficou. O que eu falava? Quando a criança começa, ela faz o sacádico quase letra por letra, sílaba por sílaba. Então, se eu não tenho uma boa visão periférica que vai me falar onde que está o próximo, ou o meu cálculo do sacádico, eu posso fazer assim, ó. Fato. Vamos supor aqui. Fato. Daí ele lê. Fato. Não faz sentido? Então, eu vou voltar. Tá? Daí ele pode pensar, fato, pá. Puf, piorou. Ou não, vou começar de novo. Fa, pa, to. Agora sim, eu vou fazer a leitura corretamente. Então, no começo da leitura, os movimentos sacádicos são super importantes. Porque é realmente onde vai fazer o pulinho e vai fazer o sentido da palavra que eu estou lendo. Não é a mesma coisa ler maracujá do que macarujá. Mesmo que é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, visão periférica tem que estar bem adquirida. Acomodação. O Erro já falou muito disso, né? Eu preciso de ter uma boa amplitude, sim, eu preciso de conseguir acomodar. Normalmente as crianças têm uma boa amplitude de acomodação, não, o problema é aquilo, tá? Mas, principalmente, eu preciso de uma boa sustentação acomodativa, mais do que uma boa amplitude acomodativa. Porque senão o texto
Fica claro, embaçado, agora sim, agora não. Tá difícil de ler? E as crianças não sabem explicar isso. Como que tu explica isso para alguém? Alguém tem palavras para explicar isso? Deixa eu voltar para trás um pouquinho. Amplitude e sustentação, obviamente que para ler propriamente não preciso de uma flexibilidade, mas para copiar do quadro negro sim, tá? Então também é importante essa flexibilidade acomodativa. Binocularidade. Os meus dois olhos têm que estar trabalhando numa equipe para eu conseguir ler e escrever. Mas você, supondo que não estão trabalhando tão em equipe assim, quando uma criança tem problemas de aprendizado, você acha que uma foria ou uma atropia incomoda mais nesse aprendizado? Uma aforia porque não suprime. Poucas vezes um estrabismo, ou seja, a binocularidade de um estrabismo traz os problemas propriamente de aprendizado, de não poder ler. Porque a criança está suprimindo aquela informação central. Então, trabalha só com o olho e daí está tudo bem. Menos quando a criança tem um estrabismo alternante. E as forias, obviamente, depende de como, é o que dá mais problema. Agora fica duplo, agora sim, agora não. Aquelas pequenas forias verticais que incomodam ali, que eu não consigo compensar, tá? Então, é bom olhar para isso. Tudo isso é a entrada, tá? Da informação. Tudo isso é a entrada da informação visual. Discriminação visual. Lembram quando eu falava que a criança auditivamente tem que discriminar vaca de faca? Com a visão acontece a mesma coisa. Olhem, qual que é a diferença entre o F e o E? Um tem um palito que o outro não tem. E daí já é tudo diferente. E eu tenho que ver e perceber que um tem um palito e o outro não tem. E que não é a mesma coisa. Eu tenho que discriminar, tá? O G, o C e o O é praticamente a mesma coisa. É uma bolinha aberta, é uma bolinha menos aberta, tem tracinho, não tem tracinho. São diferenças muito sutis, muito pequenas, que para uma criança pode ser muito difícil entender isso. Perceber que realmente são diferentes. O H e o N, o que muda? A orientação do traço do meio, os dois são duas linhas verticais com uma linha no meio entre os dois. E eu tenho que discriminar, entender visualmente essa orientação, que uma está horizontal, que a outra tem a inclinação, quantas montaninhas tem para ver o M do N. Discriminação visual, tá? Entender as diferenças e as semelhanças dos objetos, tá? Constância de forma. Lembra que eu falava da caneta? Sim? Isso é uma cadeira, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira. Eu discrimino as semelhanças e as diferenças para entender que tudo isso são cadeiras, mesmo que para mim isso não é uma cadeira, é uma poltrona, tá? Mas enfim, tá valendo, achei a foto, tá valendo. Quando eu escrevo, vamos fazer um teste. Cada um escreve de uma forma, tá? Mas todo mundo escreveu a mesma coisa. Mesa é a constância de forma. Tem crianças que, conforme é o tipo de letra, não conseguem decifrar a mensagem, não conseguem decodificar, porque eles não entendem que as mesmas letras, como o formato é diferente, eu já não consigo entender, não consigo decodificar. Figura fundo. Para mim, me parece uma das habilidades visuais perceptivas mais importante. Eu tenho uma cena visual. E vocês todos podem ser o fundo, vocês são o fundo, mas no momento que eu estou olhando para o Marcos, eu tirei a minha atenção de todo o fundo, de toda a cena visual, para
olhar só para ele e colocar minha atenção só aqui. E o resto, se alguém se mexe, se alguém pisca, se alguma coisa cai, o meu cérebro inibe do meu campo, não presto atenção e vou ficar no que ele está me falando. Então, é onde eu direciono a minha atenção, tá? Uma criança que não tem uma boa figura fundo, ela está em tudo. A professora está aqui falando e o coleguinha mexe a cadeira para se ajustar e ele já está ali. O que foi? O que aconteceu? Já perdi a atenção da professora porque eu quero ver o que aconteceu no meu campo visual. Tem outro que cai a caneta, também. Nós não, quando você dirige a atenção, está naquilo, fica focado naquilo, o resto é irrelevante, a gente inibe, não prestamos nem atenção, tá? Então, é muito importante para estar na aula, na sala de aula, a boa figura fundo. Mas também para aprender a ler e escrever. Para que serve isso na leitura? O que tem a ver? A gente entende na sala de aula, a gente entende no trânsito, a gente entende quando eu caminho, eu entendo quando eu estou conversando com alguém, essa figura a fundo, mas na hora de ler, o que tem a ver? Fazer um resumo e compreender. Pode ser duas coisas. Quantas vezes está escrito no texto a palavra navio? Daí você vai discriminar todas as palavras que tem ali, vai tirar e vai buscar só a palavra navio. E daí vai ser assim, a tua figura tirando do fundo. E você vai conseguir. Mas também as ideias principais de um texto. O que fez o pai da Viviane? O que fez o pai da Viviane? Um lindo navio de papel colorido. Muito bem. Então, é o que me traz a ideia principal do texto, onde eu tenho a minha atenção, a pergunta, a compreensão do texto. Só que daí também está associado à memória, eu tenho que me lembrar depois de ler esse texto. Então, é as ideias principais, a figura fundo me traz as ideias principais do texto que eu estou lendo, ou pelo menos saber buscar dentro do texto aquilo que estão me perguntando. Sim? Fechamento visual. É a capacidade de eu entender uma imagem visual quando está faltando uma parte dela. Sim? Por exemplo, o que é isso? Um quadrado, ou um retângulo, enfim, o que saiu ali. Minha filha de 2 anos falaria que é um monte de risquinhos. De pontinho, de tracinho, porque ela não tem fechamento visual. Eu não consigo juntar aquela informação e deduzir que aquilo é um quadrado. Tá? Vocês sabem quando vocês fazem o teste de Shihara? Que é um monte de bolinhas que fazem o número? Tem crianças que não conseguem fazer, não porque elas sejam daltônicas, senão porque não tem fechamento visual. Porque um montinho de bolinhas, elas não entendem que aquele montinho de bolinhas estão desenhando o número 6. Eu falei que quando a gente já tem uma experiência lendo, nós fazemos os sacádicos, tipo, primeira e última, primeira sílaba e última sílaba se a palavra é curtinha. Se a palavra é um pouquinho mais longa, fazemos um pulo no meio. Como que sei o resto do que fala a palavra? Nós que já sabemos ler. Através do fechamento visual. Eu já não vou como a criança faz e lê. Fecha. E no começo com o dedo. Por quê? Porque onde vai o dedo, vai o meu olho. Tá? Por isso que as crianças começam a ler com o dedo. Só que com o tempo, se a minha motricidade é boa, eu vou guardar esse dedo para trabalhar só com os olhos, porque é uma despesa de energia muito grande. Não preciso aquilo, tá? Então, eu vou retirando o dedo conforme a minha habilidade vai melhorando. Mas se os meus movimentos sacádicos não são bons, eu vou continuar com o dedo, tá? Até os 12, até os 15, até a idade adulta, porque onde vai o dedo, vai o olho, tá? Então a criança lê. Fechamento. E leu pulinho por pulinho, sílaba por sílaba, fazendo aquele sacádico. Nós não, nós olhamos e falamos, fechamento. Tudo bem que eu já tenho essa palavra na minha caixa das palavras do meu cérebro, mas porque eu sei que é fechamento e não fechadura? Se eu faço primeira do meio e no final? Porque eu tenho o meu fechamento visual
que é o que me fala, o que preenche, o que podia ser aquela palavra. E por isso, só lendo esses 3 pontos já é suficiente. Por isso que eu sou capaz de ler isso. Para uma criança, isso não tem sentido nenhum.